Himalaia, uma história de conquista missionária. Ano de 1972. Butão, uma terra onde Deus não é conhecido. Aquele título do diário O Estado de São Paulo impactou o jovem missionário José Satírio dos Santos, quem se dirigia pelas rodovias do estado de São Paulo, Brasil. Por acaso algum ser vivente com raciocínio podia ignorar a Deus? Realmente existia um lugar onde o Rei do Universo não fosse conhecido? Perguntava-se o missionário enquanto continuava lendo atentamente o artigo que detalhava o estilo de vida desta nação e como desde o Tibete os lamas tinham trazido o budismo até arraigá-lo no povo butanês. Este primeiro contato do pastor Satírio com Butão despertou nele um profundo interesse pela evangelização desse país asiático, que se converteu em uma constante intercessão e o inspirou a escrever uma carta ao rei dessa nação, na qual expressava sua preocupação como cristão pela situação de Butão. A carta nunca retornou e se transformou em uma chave para uma importante missão. Butão, cujo nome oficial é Reino de Butão, é um país sem saída ao mar, montanhoso e de pequeno tamanho, situado no sul da Ásia. Localiza-se no vão oriental da cordilheira do Himalaia, entre a Índia e a China. Seu nome local do país, Drukgyal, significa a terra do dragão dos trovões, devido a que nas crenças locais os trovões são os sons de dragões que rugem. Sua capital é a cidade de Thimphu. Butão possui uma arquitetura típica própria que está representada por suas fortalezas chamadas Dzong. Sua população se estima em 2 milhões de pessoas e seu idioma nacional é o Dzongkha, apesar de que o nepalês e o inglês também têm caráter de línguas oficiais. Sua taxa de analfabetismo é de 42,4%. Butão conseguiu o reconhecimento das Nações Unidas como nação soberana em 1971. Jindori Wangchuk, quarto monarca do país, assumiu o trono em 1972, aos 17 anos, com a morte do seu pai, e mostrou uma grande habilidade em conduzir o seu país à modernidade do século XXI, preservando a distintiva cultura butanesa com suas raízes no século XVII. Exemplos disso são a chegada da televisão em 1999, da internet em 2000 e a presença atual de uma monarquia parlamentar. Tem sido também conhecido no Ocidente por sua meta de buscar a felicidade nacional bruta mais alta para o seu país, mais que o convencional produto interno bruto. No entanto, Butão é um dos países mais isolados do mundo. Muitas das suas regiões têm restringido o turismo como uma medida de proteção à cultura local. A religião do estado é o budismo Vajrayana, que se caracteriza pela grande variedade de práticas ocultista-tântricas, misturadas com o esoterismo tibetano. Os butaneses pertencem à cultura tibetana, se pratica o budismo tibetano. Uma parte da população que habita nas regiões baixas do sul, originária do Nepal, é de maioria hindu. Os esforços missionários registrados são de 1795, quando William Carey e o grupo Serampore tentaram levar o evangelho, porém não conseguiram devido à grande oposição, que inclusive custou vidas de vários missionários. Desde aquele tempo até hoje, o reino tem sido alvo da oração da igreja, a fim de que Deus abra suas portas para a evangelização dos butaneses. Ano de 1974. Colômbia, plataforma para a visão.
mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Una noche del mes de enero, estamos hablando de meados del mes de enero del 74, tuve una visión. Estaba en mi cuarto buscando al Señor. De repente sentí que fui tocado, y en este toque trasladado del lugar donde estaba a otro que para mí era desconocido. En este lugar nuevo y desconocido era una montaña con la tierra preparada como si fuera para construir una urbanización. Allí había 6 personas que estaban agachadas, conversando y mirando la tierra. A verme, los 6 se levantaron y mirándome dijeron: bienvenido a Colombia, hermano José. En este saludo, para mí totalmente nuevo y extraño, me permitió mirarlos, y uno de los que estaban allí se encaminó hacia mí y me dijo: hay una obra grande aquí para ser realizada, acompáñeme. Y me llevó unos 150 metros hacia adelante y pude ver un valle enorme con una ciudad que estaba en ella. Al mirar la ciudad, la persona me dijo: esta es la ciudad donde debes iniciar la obra, una obra que tendrá repercusión mundial. Este personaje, aún desconocido, le llevó a recorrer una ciudad que jamás había visitado. Le invitó a seguir a una casa que tampoco se le hacía familiar. Sorprendentemente, había una mesa servida con café, pan y queso, que daba la sensación de que lo estaban esperando. Estábamos comiendo el pan con la mantequilla y el queso y el café con leche, cuando delante de mí se me abrió como un pergamino. Mirando al pergamino, vi lo que estaba escrito en él, que decía: oh Dios, yo vi una tierra feliz. La joven que estaba sirviendo la mesa me miró y con una sonrisa me preguntó: ¿entiendes, hermano? Pero me habló en portugués. Yo le contesté: no todo. Entonces ella, riéndose y con una voz fuerte, me dijo: oh Dios, yo vi una tierra feliz, Colombia. Su expresión, a escucharla, me desperté. Aquela história mudou o rumo da sua vida, pois o conduziu a Cúcuta, Colômbia, lugar que se converteu em plataforma para as missões mundiais, das quais Butão tem sido a primícia. Ano de 1996. A voz do profeta Isaías ecoa na mente do pastor e missionário José Satiri dos Santos. Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Depois de 24 anos de espera paciente, o coração do pastor José Satiri dos Santos seguia palpitando por Butão, e o anelo ardente de mudar o título daquele jornal, O Estado de São Paulo, permanecia vivo em sua mente. Foi então quando, em tempos de especiais desafios econômicos para a igreja de Cúcuta, Deus abriu a porta para a primeira viagem missionária à terra onde Deus não é conhecido, e isso se empreendeu em 15 de julho de 1996. Desde o primeiro contato com o país, a emoção invadiu o coração do pastor, e a convicção de que este misterioso território seria conquistado ia aumentando à medida que caminhava por suas ruas e contemplava o seu povo e suas montanhas.
Ahí está. Sua máxima impressão foi escutar o bem-vindo do povo butanês, representado por 3 jovens mulheres que, em um cântico quase profético, reclamavam o porquê de sua demora em trazer-lhes a mensagem anelada. Deixando claro a ele e ao seu amigo e companheiro de missão, pastor Sami Fernandes, que esta terra simplesmente os estava esperando. Não havia lugares fechados para eles. Foi a outra lição recebida nessa viagem. Aquela carta ao rei, em 1972, se converteu em uma poderosa chave que os levou até o interior dos mesmos lugares de culto, restringidos para o público em geral, pois ao conhecer de sua existência, os líderes religiosos do lugar os trataram como amigos do rei e deram a eles pleno acesso. Ano de 1998. As notícias sobre a viagem missionária a Butão correram depressa na América Latina. E na Argentina, o pastor Satírio conheceu a família Varela, um casal de missionários que estava trabalhando em uma zona no norte da Índia chamada Kalimpong, uma cidade que pertence à Bengala Ocidental, com uma população de 46 mil pessoas entre tibetanos, butaneses, nepaleses e lepchas fazem parte dos seus habitantes com uma longa tradição budista. Foi assim que se estabeleceu o primeiro contato para visitar esta população, que historicamente era um território que pertenceu ao Butão e foi doado à Índia como presente da mãe do rei de Butão. It was so blessed day for us. Fue una bendición tan grande para nosotros Pastors like you visited us que pastores como ustedes llegaron acá con nosotros. and you encouraged us to do the ministerial work. Nos ha animado a hacer el ministerio del Señor In this Himalayan region. en esta área de las Himalayas. So I request you all, Así es que a todo el que ve este video, please pray. yo les ruego, oren por nosotros. We always need your prayer support, Necesitamos su respaldo de oración moral support, y su respaldo moral to bring more soul, para traer más almas, to win those souls who are in darkness. para ganar las almas que están en la oscuridad. Please, Por favor, please por favor, pray for us. ore por nosotros. We need you. Les necesitamos. Praise the Lord. Gloria a Dios. Jai Masih. Desta maneira, Deus enlaça na missão a uma nova nação como a Índia. Índia. A Índia está localizada na Ásia do Sul. Sua cidade capital é Nova Delhi. E sua cidade mais povoada é Bombay. Berço da cultura do Vale do Indo e uma região histórica por suas rotas comerciais e grandes impérios. O subcontinente indiano foi identificado por sua riqueza cultural e comercial na maior parte da sua longa história. 4 das religiões mais importantes do mundo, o hinduísmo, o budismo, o jainismo ou jinismo e o sikhismo, se originaram ali. As reformas econômicas de 1991 transformaram a Índia em uma das economias de rápido crescimento. Entretanto, ainda sofre com os problemas dos altos níveis de pobreza, analfabetismo, pandemias e desnutrição. Com a população estimada em mais de 1 bilhão de habitantes, a Índia é o segundo país mais povoado do mundo. Além disso, é a segunda entidade geográfica com a maior diversidade cultural, linguística e genética do mundo. Cada estado e território da União tem seus próprios idiomas oficiais, que são mais de 2.000, motivo que aumenta ainda mais o desafio missionário para a Igreja.
A cultura da Índia está marcada por um alto grau de sincretismo e pluralismo. Seu sistema de castas descreve a estratificação e as restrições sociais, que são causas de profundas discriminações sociais. A religião do hinduísmo se constitui por uma grande teia de aranha, composta por fios do teísmo, do deísmo, do politeísmo, do panteísmo, do agnosticismo e do ateísmo. Existe, entretanto, uma linha comum de crenças baseadas nos ciclos sucessivos de criação e destruição. Em síntese, o ciclo de reencarnações intermináveis. Esta viagem à Índia, em 1998, marcou o começo de uma estratégia missionária mais definida e concreta, chamada o Projeto Himalaia, que incluiu outras nações em seu objetivo como Índia, Nepal, China e Bangladesh. E ao escutar a voz que pede ajuda, se repetiu aquela cena de Atos capítulo 16. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Sob o lema Liberando Riqueza para as Nações, se abriu também no ano de 1998 uma cadeia de negócios para gerar finanças que sustentaram este e outros projetos que a Igreja de Cúcuta tem mantido. Eles são denominados Centro Missionário Vida. Ano 2000. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. O chamado missionário transcultural tem seu fundamento bíblico-teológico e prático no dom do apostolado. Segundo Efésios capítulo 4, versículo 12, lemos que alguns são apóstolos originalmente enviados. Por isso, a Igreja Centro Cristiano, que nasceu em Cúcuta, sob a visão missionária do pastor José Satírio dos Santos, agora madura e desafiada pelo fogo das missões, se converteu em uma Antioquia moderna, disposta não somente a orar pelos povos não alcançados, senão que também a enviar aos que o Espírito havia separado para essa finalidade. Decidiu-se então que as missionárias Patrícia Boorques e Rocio Palma, para serem aquelas que teriam que plantar, nutrir e instruir a nascente igreja em meio do Himalaia. E neste lugar, enfrentando grande oposição espiritual e barreiras culturais, o Espírito Santo se fez presente através de sinais extraordinários em benefício da obra missionária, curando os enfermos, libertando os endemoniados e capacitando a liderança de forma sobrenatural. A visão para a região do Himalaia foi plantada no coração de um jovem líder chamado Ram Chandra Sharma, quem, ao conhecer a Jesus Cristo, renunciou aos privilégios que oferecia o hinduísmo e a sua casta como Brahmin e teve que enfrentar o desprezo familiar e social por causa da sua fé e decidir seguir o chamado que Deus fez para ele e para sua família. Unidos ao pastor Sharma, um grupo de 10 famílias do Himalaia foi apoderada com a paixão evangelística e amor por seu povo. E desta maneira, começaram a compartilhar as boas novas em meio das montanhas e dos vales do Himalaia, e como resultado, a palavra começou a correr e a ser glorificada. Um triunfo muito significativo dessa época foi também conseguir, mediante a direção do Espírito Santo, estabelecer contato com uma família butanesa cujo coração ardia de paixão pelas missões, o qual permitiu iniciar o trabalho dentro de Butão. Ano 2005. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Rapidamente, o grupo começou a crescer. O
pequeno salão alugado começou a ser insuficiente e surgiu a necessidade de comprar um terreno e neste edificar um centro cristiano no Himalaia. Venimos en esta noche como portadores de la bendición de Dios para el pueblo en Kalimpong. We come as bearers of the blessings of the Lord to the people of Kalimpong. हामी कालिम्पोङका वासीहरू जो आशिषित हुनुहुन्छ उहाँहरूले पाएको आशिषका कुराहरू हेर्न र त्यस हामी बाँडचुँड गर्नका लागि आएका छौँ। Unimos nuestra vida con la vida del pastor Sharma y todo el liderazgo que Dios ha levantado aquí. ख्रिस्टको महिमाको लागि हामीले हाम्रो जीवनलाई पास्टर शर्मा सँगसँगै समर्पित गरेका छौँ तपाईहरूको यस ठाउँमा सेवकाई गर्नको लागि। Desde el día en que estuvimos por primera vez en esta ciudad, जुन दिन हामी पहिलोचोटि यस ठाउँमा आएका थियौँ, यस सहरमा आएका थियौँ, estábamos convencidos que Dios nos traía a este lugar. Hoy estamos viendo la confirmación de la palabra de Dios en vuestras vidas. Así que en este momento estamos considerando que la victoria es la victoria de sus oraciones. También esto representa la consolidación de su esfuerzo, de su amor, como de su trabajo, para que este terreno hoy estuviese como está y mañana tenga aquí una linda casa como casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. En el nombre del Padre, In the name of the Father, del पिता Hijo परमेश्वरको नाउँ, of the Son, पुत्र परमेश्वरको नाउँ y del Espíritu Santo, and of the अनि Holy पवित्र Spirit, आत्माको नाउँमा abrimos esta casa we open this house यो परमेश्वरको घरलाई आजदेखि हामी खोल्दछौँ y inauguramos una semana de fiesta. and we dedicate our week of celebration. यो घरलाई परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्दछौँ। Deus respondeu à oração e, através da constante oferta missionária do Centro Cristiano em Cúcuta e da Igreja Irmã A Porta Aberta em Los Angeles, do pastor Sammy Fernandes, o Senhor fez possível, no ano de 2005, a compra de um terreno em Kalimpong. E no mês de outubro desse ano, se deu início à construção. De mãos dadas ao esforço local da Índia e da oferta de amor missionária em Colômbia, o desafio foi se conquistando apesar das condições adversas do clima, rodovias e ordem pública. Deus deu a vitória à igreja. Ano 2011. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Centro de Confraternidade de Graça de Kalimpong, Kalimpong Grace Fellowship Center, foi dedicado e inaugurado no dia 7 de outubro de 2011, com uma igreja significativa na região, com uma membresia total de 1.000 pessoas, uma liderança missionária espalhada no norte da Índia e Nepal e um templo com capacidade para 500 pessoas, o qual desfruta em suas instalações de seminário bíblico com ênfase em missões e um centro médico. Também com igrejas filhas no norte da Índia, Bihar e Sikkim. Mais de 20 grupos bíblicos espalhados pela cidade e muitos outros nas suas redondezas, onde se está propagando velozmente essa chama missionária. Igual que no norte da Índia, a semente plantada em Butão deu seus resultados e em outubro de 2010 se iniciou a construção da Casa de Oração Indo-Butanesa, Indo-Bhutan Prayer Hall, com igrejas espalhadas no ocidente, centro e sul de Butão, com mais de 500 crentes batizados e com 5 pastores nativos ministrando ativamente no interior do país. Aquele lugar impenetrável e de grandes desafios espirituais se dobrou diante do poder da palavra do Senhor, convertendo-se agora em um lugar de avivamento e transformação, que se reflete na vida plena que experimentam os seus líderes e o entorno que os rodeia.
Somente uma vida ganhada teria valido todo o grande investimento material e espiritual. Mas agora se contam por milhares aos que com sua vida dão testemunho de que o título daquele jornal de 1972 perdeu sua vigência. Pois agora, o reino do dragão do trovão tem sido transformado no reino onde Deus está sendo conhecido. E além disso, está sendo convertido na plataforma estratégica para conquistar nações nunca alcançadas com a mensagem do Evangelho. Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara.